fazer um devocional sobre o plano perfeito da salvação. Você já ouviu falar sobre isso? Você conhece esse plano de salvação? Hoje a gente vai compreender um pouco mais. É um plano muito perfeito e maravilhoso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Mas antes de começarmos, corre lá, pega a sua Bíblia, caneta, papel e vamos juntos meditar na Palavra de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que retrata muito bem o plano de Deus para as nossas vidas. Essa passagem ela está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3 ao 14 e no capítulo 2 também de Efésios. É uma leitura um pouco mais extensa, então a gente vai deixar como uma dica e uma opção para você possa estar lendo na sua casa, entendendo um pouco mais de como é esse plano de salvação que Deus tem para nós, que está lá nesse livro de Efésios, no capítulo 1 e 2. Em algum momento das nossas vidas, a gente já se perguntou de onde viemos, por que nascemos, por que estamos aqui na Terra, ou até mesmo o que vai acontecer quando tudo se findar aqui na Terra. O plano que Deus criou é tão perfeito que Ele pode responder todas essas perguntas e todos esses questionamentos. O primeiro ponto para a gente compreender o plano perfeito da salvação é que temos que entender que Deus é o princípio de todas as coisas. Em João, no capítulo 1 e versículo 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando cremos nas Escrituras, a gente crê que Deus é o princípio de todas as coisas. Em seu corpo glorioso, Ele criou todas as coisas para que todas as coisas pudessem o adorar. Ele criou os céus, a terra, os animais, as plantas, os vegetais e até mesmo o homem para o adorar, tudo para glorificar o seu nome. E a gente vê que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. E quando Ele cria o homem à imagem e semelhança dele, Ele cria o homem para um propósito. Então eu e você temos um chamado aqui na Terra, a gente tem um propósito, a nossa vida não é em vão, a gente tem um propósito a cumprir, de forma a glorificar o nome do Senhor. Lá em Salmo 139, a gente entende que o salmista ele nos diz o seguinte: o Senhor nos formou no interior de nossas mães e que Ele já sabia os nossos dias antes mesmo de nós existir. E Ele também Ele diz que o Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso sentar, conhece todos os nossos caminhos e Ele sonda e conhece o nosso coração. Dessa forma a gente compreende que Deus, Ele já sabia que nós seríamos imperfeitos, que nós iríamos pecar, que a gente ia ter erros, que a gente estava condenado ao pecado e à morte, à condenação eterna. Então Ele, conhecendo nós como pecadores, Ele bola um plano, né? Ele cria todo um plano para as nossas vidas. E aí entra o segundo ponto: Jesus é o plano. Como Deus ele saberia que a gente não era forte o suficiente para vencer o pecado, para vencer as tentações do mundo, o que Ele faz? Ele cria esse plano e Ele coloca Jesus. É aí que Jesus entra na história. E a gente vê lá em João, no capítulo 3 e 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu e você não perecesse, mas tenhamos a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa! Deus envia o seu Filho único para que Ele pudesse viver como homem, assim na terra, assim como nós. E Ele sofreu todas as tentações que nós também sentimos. Ele passou por todos os caminhos que nós como homens também passamos ou passaremos, né? E aqui a gente poderia ficar horas retida num amor tão grande, né? Um amor que é tão imenso que foi capaz de entregar o seu próprio filho. Ele, num corpo glorioso, ele não precisava ter colocado o seu próprio filho para viver como homem, sofrer as dores de um homem, ou sofrer ou viver da forma como nós vivemos. Mas Ele teve um amor tão grande por mim e por você, que Ele deu o seu Filho unigênito por amor a mim e a você. Só através de Jesus é que começamos a compreender o plano de Deus para as nossas vidas. E de que forma isso acontece?
Jesus nasceu, cresceu, viveu na terra como homem, assim como nós. Ele foi um homem justo, um homem sábio, um homem reto, íntegro e de um coração muito puro. Essa é a diferença entre nós e Jesus, porque Jesus ele soube como viver na terra de forma justa e reta. Dessa forma, ele trouxe muitos ensinamentos, muitos conselhos para a minha vida, para a sua vida. Através de parábolas ele pregava, ele arrastava uma multidão, operando milagres, maravilhas e falando do amor de Deus para todas as pessoas. E aí está um detalhe muito importante, e o mais incrível dessa história é que como um cordeiro, sem mácula, sem mancha, ele desceu ao matadouro. Ele se entregou na cruz, ele morreu de forma tão cruel por amor a mim e a você que está assistindo agora esse vídeo. Pensa que coisa incrível, que amor é esse tão profundo, que sem mesmo ter cometido um erro, um pecado, ele se entregou na cruz. Que detalhe, era uma morte, a morte mais terrível daquela época. Ele se entregou na cruz por amor a mim e a você, para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Que coisa mais linda, para que nós pudéssemos ter o direito da salvação, de ser chamados filhos de Deus e ter o direito à vida eterna. Isso é maravilhoso, mas isso é para quem crê que só Jesus ele pôde ter um amor tão grande de se entregar na cruz por amor a mim e a você. E ao terceiro dia ele ressuscitou e deu a nós o direito de ser chamado filho de Deus e ter a salvação. Mas para que tudo isso se concretize na sua vida e na minha vida, a gente precisa crer em Jesus Cristo e confessar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Lá no versículo 18 de João 3 está escrito: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. E também em Atos, no capítulo 16, no versículo 31, está escrito, reafirma-se, Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa. Olha que coisa mais linda. Você já crê em Jesus? Você acredita que Jesus fez tudo isso por amor a mim e a você? Se você já acredita, você já confessou isso a Ele? É muito importante que você confesse a Jesus o quanto você o ama e o quanto você aceita esse sacrifício de Jesus na cruz, para que Ele possa te dar uma vida eterna, o direito da salvação. A partir do momento em que cremos que Jesus Cristo é o único Salvador e confessarmos isso a Ele, Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Começamos a entender o propósito da nossa vida, qual é o objetivo de estarmos aqui. Então, é muito importante que você confesse que Jesus Cristo é o único Salvador da sua vida. E sabe aquele espaço vazio que às vezes você sente? Aquele vazio no seu interior? Só Jesus ele pode preencher. É esse amor que Ele quer liberar a sua vida para preencher todo o vazio, toda a amargura do seu coração. Ele quer te dar o presente maravilhoso que é a salvação e a vida eterna. Esse é o plano perfeito da salvação. E o amor de Deus é tão grande por mim e por você que Ele entregou o seu Filho unigênito na cruz para ressuscitar ao terceiro dia e nos dar o direito de salvação e de vida eterna. Acredite nisso. Você crê e buscar a Deus de todo o teu coração, busque crescer em graça, em conhecimento, seja livre de tudo aquilo que te impede de ser feliz e ter uma vida plena com Deus. Em João 16:33 ele diz: no mundo tereis aflição, isto é, passaremos por dificuldades, teremos dor, mas teremos que ter bom ânimo, pois Ele, Jesus Cristo, Ele venceu o mundo por mim e por você. Olha que coisa mais linda, que promessa maravilhosa para as nossas vidas. Essa é a esperança de quem crê em Jesus. E lembre-se, Deus te criou para um propósito, Ele tem um propósito na sua vida. Use a sua vida para abençoar outras pessoas, que o seu coração seja grato ao Senhor em todo o tempo e você possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Entenda que você foi criado para um propósito e Ele quer usar a sua vida. Você é especial para Deus. Se ainda não tem a salvação na tua casa, busque
dará a salvação para tu e para tua casa. Seja abençoado.